No coração de uma densa floresta ergue-se uma árvore sagrada. Suas raízes se estendem profundamente na terra, conectando-se a um passado ancestral, enquanto seus galhos se erguem com força em direção ao céu, buscando o infinito. Esta árvore representa a vida e as relações familiares. Um homem aproximou-se dela com profunda reverência e veio a desvendar os segredos do amor e da gratidão por ela guardados. Seu nome, Bert Hellinger. Foi como um broto emergindo da terra que as constelações de Hellinger começaram a ganhar vida. E honrando Hellinger, conta essa história. Era uma vez uma pequena vila aninhada entre belas colinas e prados ondulantes, onde vivia um menino chamado Anton, que desde pequeno sabia não ser como as outras crianças, pois nutria grande inquietação em seu coração, como um chamado para terras distantes e estranhos sonhos sobre uma árvore no meio de um bosque sombrio. O próprio sábio da vila visitou os pais de Anton na ocasião de seu nascimento e lhes contou que havia acabado de ler no próprio céu que o menino tinha uma grande jornada pela frente e que desde cedo partiria de sua casa, pois havia nascido, como todos nós, no extremo oposto de seu destino no mundo. De fato, cedo o menino partiu, confiado por seus pais a sacerdotes de boa indicação, para que lhe educassem nas artes do intelecto. Como em um oásis no deserto, esses foram anos nutritivos para Anton, que pôde saciar sua sede, tanto de conhecimento quanto de cultivar um forte senso de valor. Porém, mal comemorou a conclusão de seus estudos, o menino foi abordado por soldados de seu país e obrigado a lutar na sangrenta guerra em curso. O mundo havia mudado e o menino não era mais menino. Os inimigos o capturaram, mas o tempo na prisão exerceu um estranho efeito curativo em Anton. Os traumas da guerra, pouco a pouco, adormeceram. Quando sua mente e corpo sentiram-se prontos, Anton reencontrou sua coragem. Lançou-se ao risco da morte em uma ousada fuga por trem, que lhe restaurou a liberdade, ainda que fosse para deparar-se com a desolação de um mundo arrasado. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. Então Anton, certo de ser guiado por uma inteligência inexplicável, usou sua liberdade para retornar aos sacerdotes que o haviam educado e completar seu treinamento. Recebeu um novo nome, Bert. Aprendeu a concentrar-se e a purificar sua mente. Então foi capaz de pacificá-la para que pudesse habitá-la em silêncio. Estudou obras de sabedoria do Oriente e do Ocidente e por muitos anos esteve em outros países conforme lhe exigiam as responsabilidades confiadas. Aprendeu principalmente sobre a profundeza das pessoas e como ajudá-las, tanto pelo trato com elas em seus convívios, quanto pelos estudos formais em teologia, filosofia, educação e psicanálise. Os anos se passaram e Bert sentiu ter concluído sua fase religiosa, deixando para trás a vida sacerdotal. Em pouco tempo, conheceu uma bela moça chamada Herta e casou-se com ela. Posteriormente, eles se separaram. Bert retomou sua busca e por muitos caminhos buscou, até que numa tarde de outono
viu seu caminho levá-lo a uma floresta densa e sombria, que os locais chamavam de Floresta das Memórias Esquecidas. Ela era repleta de trilhas e bifurcações, cada qual revelando um canto secreto daquele lugar. Por um longo tempo, Bert explorou esses caminhos e, com isso, aprendeu muito sobre a floresta e sobre coisas que os sacerdotes não conheciam ou haviam esquecido. Foi num momento em que ele percebeu-se confuso e perdido, como num labirinto em que experiências inexplicáveis o assustaram e o levaram a buscar o coração da floresta. Bert não sabia que esse não era um lugar para se procurar, apenas para encontrar. Quanto mais tentava retornar à trilha, mais perdido ficava, até que um dia sentou-se sob os ramos de um imenso carvalho para descansar. E lembrou-se de outro velho carvalho que conhecera em sua própria vila, e em como era fascinado por ele. Lembrou-se que os antigos consideravam essa árvore o coração da vila, mas na época não sabia o motivo, e assim perdeu-se em seus pensamentos por longo tempo. Emergindo lentamente desse devaneio, Bert contemplou o enorme carvalho diante de si. Suas raízes se estendendo nas profundezas da terra, seus poderosos galhos com força em direção ao céu, buscando o infinito. Sentiu então um estalo, e um estranho arrepio percorreu-lhe os nervos. Surpreso, percebeu-se ouvindo a voz do carvalho em seu coração. E essa voz lhe falou muitas coisas maravilhosas. Ela lhe mostrou as emoções e as experiências dos aldeões, e como as complexas teias de relacionamentos que os prendiam eram um reflexo do sistema de raízes igualmente complexo da própria árvore. Inspirado por essa epifania, Bert compreendeu que havia aprendido a ver as conexões ocultas que uniam as pessoas e as famílias, como fios invisíveis entre os corações, e a desatar esses enredos enroscados de histórias esquecidas que impediam as pessoas de viver suas vidas plenamente. Viu também a grande responsabilidade que acompanhava o dom e decidiu dedicar sua vida para as pessoas. Ele se tornou um cuidador de corações e almas e usou o seu dom para desfazer os nós que os prendiam. Aos poucos, a reputação de Bert se espalhou e atraiu a atenção de uma jovem, Sophie, que mudou para sempre o rumo de sua vida e obra, pois além de se tornar sua esposa, ajudou-o a dar forma às constelações e a formar consteladores, pois muitas pessoas apareceram para compreender suas próprias raízes e outros passaram a fazer o que ele fazia. Em uma manhã, enquanto os raios preguiçosos de um sol de inverno dançavam com a névoa, uma jovem bateu à porta de Bert. Seu semblante denunciava pesar e lágrimas enxugadas. Ela contou a Bert que sua família estava dilacerada por uma disputa de longa data com seus vizinhos, que há gerações arrastava lutas e vinganças mútuas, e acreditava ser necessário, quanto antes, pôr um fim nessa inimizade para que pudessem viver em paz. Bert olhou a jovem atentamente e, após um longo silêncio, disse: para trazer a paz, devemos primeiro entender as raízes desse conflito. Siga-me. E ele a levou à antiga árvore de carvalho, onde sentaram-se ao lado de suas raízes retorcidas. Essas raízes representam a história de suas famílias entrelaçadas por séculos. Para trazer a paz, devemos começar por compreender as histórias daqueles que vieram antes.
Bert, lacônico e taciturno, mostrou as histórias do passado se desdobrando como farfalhar de folhas ao vento. Elas falavam de amores perdidos, mal entendidos e votos esquecidos. Ele revelou que ambas as famílias haviam sofrido perdas, dor e luto, mas o peso da briga havia obscurecido sua história compartilhada. Eles passaram dias sob o carvalho, desvendando as histórias e curando as feridas. Conversaram com os vizinhos e descobriram que a história de sua própria família estava entrelaçada com o passado da família da jovem. As duas famílias já haviam sido tão próximas quanto ramos de uma mesma árvore, mas ao longo do tempo haviam se afastado, com suas raízes compartilhadas perdidas para a raiva e o ressentimento mútuo. Orientados por Bert, a jovem e seus vizinhos encontraram um modo de honrar o passado enquanto forjavam um novo futuro. Eles plantaram em suas casas uma semente do antigo carvalho, símbolo de sua amizade renovada e do compromisso compartilhado com a paz. Os aldeões inspirados uniram-se ao esforço de reparar velhas feridas e criar laços mais fortes dentro da comunidade. O tempo correu à sua maneira e Bert continuou a inspirar as pessoas, a encontrar os fios que as conectavam, lembrando-as de que elas e suas famílias fazem parte da trama e urdidura maior que entrelaça toda a humanidade. O antigo carvalho permaneceu como testemunha silenciosa das histórias, um monumento vivo às reconciliações e novas conexões que Bert havia promovido. No fim, Bert confiou seu legado aos cuidados de sua amada Sophie, e nesse legado ele viveu, não como um mágico ou milagreiro, mas como um cuidador de corações que ajudava as pessoas a desembaraçar suas complexas teias de relacionamentos, trazendo com isso maior harmonia, compreensão e unidade ao reino. À medida que as constelações familiares se espalharam, também enfrentaram críticas e desafios. No entanto, a árvore de Hellinger resiste firme às tempestades e continua a crescer e florescer. Seus ensinamentos nutrem uma floresta de aprendizes, todos buscando compreender as complexidades das relações familiares. Suas raízes estão ancoradas no passado, suas folhas alcançam o futuro e seus frutos, oferecidos àqueles que se dispõem a tomá-los, são a cura e a compreensão de que, sob a superfície das aparências, existem raízes profundas, conexões invisíveis e uma rica tapeçaria de relações familiares. Este conto é uma singela homenagem do IBCF, Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, que busca cumprir seu papel de organizar as constelações familiares a próprio pedido de Bert Hellinger antes de sua partida.